A pesquisa. Por Neville Goddard. 1946. Certa vez, em um intervalo ocioso no mar, meditei sobre o estado perfeito, e me perguntei o que eu seria, se eu tivesse olhos puros demais para contemplar a iniquidade, se para mim todas as coisas fossem puras e eu não tivesse condenação. À medida que me perdia nessa ninhada de fogo, encontrei-me elevado acima do ambiente escuro dos sentidos. Tão intenso era o sentimento que me sentia um ser de fogo habitando um corpo de ar. Vozes como de um coro celestial, com a exaltação daqueles que foram conquistadores em conflito com a morte, cantavam a Ele ressuscitou, e intuitivamente eu sabia que eles se referiam a mim. Então eu parecia estar andando na noite. Logo me deparei com uma cena que poderia ter sido o antigo tanque de Betesda, pois neste lugar jazia uma grande multidão de pessoas impotentes, cegas, mancas, murchas, esperando não pelo movimento da água como de costume, mas esperando por mim. À medida que me aproximei, sem pensamento ou esforço de minha parte, eles foram, um após o outro, moldados como pelo mago do belo. Olhos, mãos, pés, todos membros ausentes, foram tirados de algum reservatório invisível e moldados em harmonia com aquela perfeição que eu sentia brotar dentro de mim. Quando tudo foi feito perfeito, o coro exultou, e está consumado. Então a cena se dissolveu e eu acordei. Eu sei que esta visão foi o resultado de minha intensa meditação sobre a ideia de perfeição, pois minhas meditações invariavelmente trazem união com o estado contemplado. Eu estava tão completamente absorto na ideia que por um tempo eu me tornei o que eu contemplava, e o alto propósito com o qual eu havia me identificado naquele momento atraiu a companhia de coisas elevadas e moldou a visão em harmonia com minha natureza interior. O ideal com o qual estamos unidos funciona por associação de ideias para despertar mil ânimos para criar um drama de acordo com a ideia central. Descobri pela primeira vez essa estreita relação do humor com a visão quando tinha cerca de 7 anos. Tomei consciência de uma vida misteriosa se acelerando dentro de mim como um oceano tempestuoso de poder assustador. Eu sempre sabia quando estaria unido a essa identidade oculta, pois meus sentidos estavam ansiosos nas noites dessas visitas e eu sabia, sem sombra de dúvida, que antes do amanhecer estaria sozinho com a imensidão. Eu temia tanto essas visitas que ficava acordado até meus olhos de pura exaustão se fecharem. Quando meus olhos se fecharam no sono, eu não estava mais sozinho, mas completamente apaixonado por outro ser, e ainda assim sabia que era eu mesmo. Parecia mais velho do que a vida, mas mais próximo de mim do que a minha infância. Se conto o que descobri nestas noites, não o faço para impor minhas ideias aos outros, mas para dar esperança a quem busca a lei da vida. Descobri que meu humor expectante funcionava como um ímã para me unir a esse eu maior, enquanto meus medos o faziam parecer um mar tempestuoso. Quando menino, concebi esse eu misterioso como pode, e em minha união com ele senti sua majestade como um mar tempestuoso que me encharcava, depois me enrolava e me jogava como uma onda indefesa. Como homem, concebi-o como amor e a mim mesmo como filho dele, e em minha união com ele, agora, que amor me envolve. É um espelho para todos. Tudo o que concebemos como sendo, isso é para nós. Eu acredito que seja o centro através do qual todos os fios do universo são puxados, portanto, alterei meus valores e mudei minhas ideias para que agora dependam e estejam em harmonia com essa causa única de tudo o que existe. É para mim essa realidade imutável que molda as circunstâncias em harmonia com nossos conceitos de nós mesmos. Minhas experiências místicas me convenceram de que não há outra maneira de alcançar a perfeição externa que buscamos a não ser pela transformação de nós mesmos. Assim que conseguirmos nos transformar, o mundo se derreterá magicamente diante de nossos olhos e se remodelará em harmonia com o que nossa transformação afirma. 2 outras visões contarei porque confirmam a verdade de minha afirmação de que nós, pela intensidade do amor e do ódio, nos tornamos o que contemplamos. Certa vez, com os olhos fechados e radiantes de meditar, meditei na eterna pergunta: quem sou eu? E senti-me gradualmente dissolver-se num mar sem margens de luz vibrante, a imaginação ultrapassando todo o medo da morte. Nesse estado, nada existia além de mim mesmo, um oceano sem limites de luz líquida. Nunca me senti mais íntimo do ser. Quanto tempo durou essa experiência eu não sei,
mas meu retorno à Terra foi acompanhado por uma sensação distinta de cristalização novamente em forma humana. Em outro momento, deitei-me na cama e, com os olhos fechados como no sono, meditei sobre o mistério de Buda. Em pouco tempo, as cavernas escuras do meu cérebro começaram a ficar luminosas. Eu parecia estar cercado por nuvens luminosas que emanavam de minha cabeça como anéis ardentes e pulsantes. Eu não vi nada além desses anéis luminosos por um tempo. Então apareceu diante de meus olhos uma pedra de cristal de quartzo. Enquanto eu olhava para ele, o cristal se partiu em pedaços que mãos invisíveis rapidamente moldaram no Buda vivo. Ao olhar para esta figura meditativa, vi que era eu mesmo. Eu era o Buda vivo que contemplei. Uma luz como o sol brilhou dessa imagem viva de mim mesma com intensidade crescente até explodir. Então a luz foi diminuindo gradualmente e mais uma vez eu estava de volta à escuridão do meu quarto. De que esfera ou tesouro de design veio esse ser mais poderoso que o humano, suas roupas, o cristal, a luz? Se vi, ouvi e me movi em um mundo de seres reais quando me parecia caminhar na noite, quando os coxos, os cegos se transformaram em harmonia com minha natureza interior, então tenho razão em supor que tenho um corpo mais sutil que o físico, um corpo que pode ser destacado do físico e usado em outras esferas, pois ver, ouvir, mover-se são funções de um organismo, por mais etéreo que seja. Se eu refletir sobre a alternativa de que minhas experiências psíquicas foram fantasia autogerada, não menos me incito a me maravilhar com esse eu mais poderoso que lampeja em minha mente um drama tão real quanto aqueles que experimento quando estou totalmente acordado. Nessas meditações ígneas tenho entrado repetidas vezes, e sei, sem sombra de dúvida, que ambas as suposições são verdadeiras. Alojado dentro desta forma de terra está um corpo sintonizado com um mundo de luz, e eu, por intensa meditação, o levantei como que com um imã através do crânio desta escura casa de carne. A primeira vez que despertei o fogo dentro de mim, pensei que minha cabeça fosse explodir. Houve uma vibração intensa na base do meu crânio, depois o esquecimento súbito de tudo. Então me vi vestido com uma roupa de luz e preso por um cordão elástico prateado ao corpo adormecido na cama. Tão exaltados eram meus sentimentos, que me senti relacionado às estrelas. Nesta vestimenta percorri esferas mais familiares que a Terra, mas descobri que, como na Terra, as condições eram moldadas em harmonia com a minha natureza. Fantasia autogerada, eu ouço você dizer. Não mais do que as coisas da Terra. Sou um ser imortal concebendo-me como homem e formando mundos à semelhança e imagem do meu conceito de eu. O que imaginamos, que somos. Por nossa imaginação, criamos este sonho de vida, e por nossa imaginação vamos reentrar nesse mundo eterno de luz, tornando-nos o que éramos antes de imaginarmos o mundo. Na economia divina nada se perde. Não podemos perder nada a não ser descendo da esfera onde a coisa tem sua vida natural. Não há poder transformador na morte, estejamos aqui ou ali, moldamos o mundo que nos cerca pela intensidade de nossa imaginação e sentimento, e iluminamos ou escurecemos nossas vidas pelos conceitos que temos de nós mesmos. Nada é mais importante para nós do que nossa concepção de nós mesmos, e especialmente isso é verdade para nosso conceito do profundo e oculto dentro de nós. Aqueles que nos ajudam ou nos atrapalham, saibam ou não, são os servos daquela lei que molda as circunstâncias externas em harmonia com nossa natureza interior. É nossa concepção de nós mesmos que nos liberta ou nos constrange, embora possa usar agentes materiais para atingir seu propósito. Como a vida molda o mundo exterior para refletir o arranjo interior de nossas mentes, não há outra maneira de realizar a perfeição exterior que buscamos a não ser pela transformação de nós mesmos. Nenhuma ajuda vem de fora, as colinas para as quais erguemos os olhos são as de uma cordilheira interior. É, portanto, para nossa própria consciência que devemos nos voltar para a única realidade, o único fundamento sobre o qual todos os fenômenos podem ser explicados. Podemos confiar absolutamente na justiça desta lei para nos dar apenas o que é da natureza de nós mesmos. Tentar mudar o mundo antes de mudarmos nosso conceito de nós mesmos é lutar contra a natureza das coisas. Não pode haver mudança externa até que haja primeiro uma mudança interna. Como dentro, assim fora.
Não estou defendendo a indiferença filosófica quando sugiro que devemos nos imaginar como aquilo que queremos ser, vivendo em uma atmosfera mental de grandeza, em vez de usar meios e argumentos físicos para realizar a mudança desejada. Tudo o que fazemos, desacompanhado de uma mudança de consciência, não passa de um reajuste fútil de superfícies. Por mais que trabalhemos ou lutemos, não podemos receber mais do que nossas suposições subconscientes afirmam. Protestar contra qualquer coisa que nos aconteça é protestar contra a lei de nosso ser e nosso domínio sobre nosso próprio destino. As circunstâncias da minha vida estão intimamente relacionadas com a minha concepção de mim mesmo para não terem sido lançadas pelo meu próprio espírito de algum depósito mágico do meu ser. Se há dor para mim nesses acontecimentos, devo procurar dentro de mim a causa, pois sou movido aqui e ali feito para viver em um mundo em harmonia com meu conceito de mim mesmo. A meditação intensa produz uma união com o estado contemplado, e durante essa união temos visões, temos experiências e nos comportamos de acordo com nossa mudança de consciência. Isso nos mostra que uma transformação da consciência resultará em uma mudança de ambiente e comportamento. No entanto, nossas alterações ordinárias de consciência, ao passarmos de um estado para outro, não são transformações, porque cada uma delas é rapidamente sucedida por outra na direção inversa, mas sempre que um estado se torna tão estável a ponto de expulsar definitivamente seus rivais, então esse estado central habitual define o caráter e é uma verdadeira transformação. Dizer que somos transformados significa que ideias anteriormente periféricas em nossa consciência agora ocupam um lugar central e formam o centro habitual de nossa energia. Todas as guerras provam que as emoções violentas são extremamente potentes na precipitação de rearranjos mentais. Todo grande conflito foi seguido por uma era de materialismo e ganância em que os ideais pelos quais o conflito foi travado ostensivamente estão submersos. Isso é inevitável porque a guerra evoca o ódio, que impele na consciência uma descida do plano do ideal ao nível em que se trava o conflito. Se fossemos tão excitados emocionalmente com nossos ideais quanto ficamos com nossas aversões, ascenderíamos ao plano de nossos ideais com a mesma facilidade com que agora descemos ao nível de nossos ódios. O amor e o ódio têm um poder mágico de transformação, e por meio de seu exercício crescemos à semelhança do que contemplamos. Pela intensidade do ódio criamos em nós mesmos o caráter que imaginamos em nossos inimigos. As qualidades morrem por falta de atenção, de modo que os estados desagradáveis podem ser melhor apagados imaginando a beleza por cinzas e alegria por luto. A Isaías 61 versículo 3 em vez de ataques diretos ao estado do qual estaríamos livres. Todas as coisas que são amáveis e de boa fama, pensem nessas coisas. A Filipenses 4 versículo 8. Pois nos tornamos aquilo com o qual nos relacionamos. Não há nada para mudar, mas nosso conceito do eu. A humanidade é um ser único, apesar de suas muitas formas de faces, e há nela apenas a aparente separação que encontramos em nosso próprio ser quando estamos sonhando. As imagens e as circunstâncias que vemos nos sonhos são criações de nossa própria imaginação e não têm existência a não ser em nós mesmos. O mesmo vale para as imagens e circunstâncias que vemos neste sonho de vida. Eles revelam nossos conceitos de nós mesmos. Assim que conseguirmos transformar o eu, nosso mundo se dissolverá e se remodelará em harmonia com o que nossa mudança afirma. O universo que estudamos com tanto cuidado é um sonho, e nós os sonhadores do sonho, sonhadores eternos sonhando sonhos não eternos. Um dia, como Nabucodonosor, despertaremos do sonho, do pesadelo em que lutamos com demônios, para descobrir que realmente nunca deixamos nosso lar eterno, que nunca nascemos e nunca morremos a não ser em nosso sonho,